presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, jogou um balde de água fria no Eduardo Bolsonaro e acabou com um dos seus planos para escapar da cassação. Eduardo, que está desde fevereiro nos Estados Unidos e tentou se tornar líder da minoria para poder continuar faltando às sessões. Ei, maravilha, parece que não vai dar certo, né? Vamos saber mais sobre isso com a nossa Sofia Labanca, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia, botei uma trilha triste em homenagem às esperanças e expectativas de Eduardo Bolsonaro, que estão cada vez mais indo pro brejo. Completamente, Ana, completamente. O Eduardo Bolsonaro, que está desde fevereiro lá nos Estados Unidos, e daí tentando aí articular sanções contra o Brasil, né? Então, aí, lesa pátria, mas um pouquinho assim, de leve. E tá correndo risco de ser caçado por faltas. E não vai voltar para o Brasil, a gente sabe que ele não vai voltar para o Brasil, porque se ele voltar para o Brasil, ele bota os pés aqui e tem a prisão preventiva decretada por coação no curso do processo, né? Para evitar que ele fosse caçado aí por faltas, Ana, o PL articulou aí uma estratégia na qual apontaria ele como líder da minoria dentro do Congresso, né, que era um cargo que estava sendo mantido aí pela Carol Detoni, do PL de Santa Catarina. Ela deixa o cargo e ele assume o cargo para, com isso, não. Assim, desse jeito, eu não vou ser cassado. Só que o Hugo Mota não concordou com essa ideia. Não, falou. Se virar líder da minoria não vai te impedir de ser caçado, não. Vamos lá para a Globo News, que deu essa notícia hoje pela manhã. Hoje, dia 23, pela manhã. Dos deputados, que um artigo do regimento interno... Diga. Não, eu ia perguntar isso mesmo. Isso aí foi depois das manifestações, né? Só pra saber. Foi depois das manifestações. Tá. Ok. Página 2, o que diz a Câmara dos Deputados? Que um artigo do regimento interno diz que, para se afastar do território nacional, o deputado tem que dar prévia ciência à Câmara, por intermédio da presidência, indicando a natureza do afastamento e sua duração estimada. Primeiro, o que aconteceu esse ano foi que o deputado Eduardo Bolsonaro comunicou que entraria de licença e depois não fez ali uma comunicação oficial. E diz ainda que esta comunicação prévia é um requisito obrigatório para qualquer ausência do país, independentemente de sua natureza, seja particular ou em missão oficial. E segue ainda. Dessa forma, a ausência de comunicação prévia sobre o afastamento do território nacional, como ocorre no caso em análise, constitui por si só uma violação ao dever funcional do parlamentar. Essa omissão impede que a ausência à casa seja enquadrada em qualquer hipótese de excepcionalidade que autorize o registro de presença à distância. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro, por não ter ali feito essa comunicação prévia e não estar numa missão, também não estar numa missão autorizada no exterior, ele não tem como votar remotamente, usar o aplicativo que os deputados podem usar quando são permitidas ali o regime híbrido de presença na Câmara, né? Ou seja, presencial e, portanto, virtual. Então, tem na página seguinte, se a gente puder esticar, olha só, se fala, o que está publicado é justamente a explicação sobre por que não se pode ser um líder à distância. E aí o texto é bastante claro. Dentre as atividades incompatíveis com o exercício remoto da liderança, destacam-se aquelas: orientação de bancadas durante as votações, uso do tempo de líder para debate em torno de assuntos de relevância nacional, apresentação e encaminhamento de requerimentos procedimentais. Todas essas atividades, indubitavelmente, demandam a presença física do parlamentar. Não tem como ser líder EAD. É isso que eles estão dizendo. Não tem. Primeiro, estão dizendo, você tinha que ter avisado antes e sido autorizado para fazer isso, e você não fez nenhuma das duas coisas. Ou seja, já não apenas ferrou com o futuro, mas também com o passado. Né? E 2, essa função que você está querendo exercer tem que estar presencialmente, mas continua. E ainda o texto que está publicado no Diário Oficial da Câmara diz que não é possível ser líder
à distância, porque para ser líder é preciso estar presencialmente nas reuniões do Colégio de Líderes. Hoje, inclusive, tem reunião marcada para as 15h. Então, os líderes têm assento e precisam estar presencialmente nessas reuniões. Eduardo Bolsonaro, que vive no exterior, portanto, não tem como participar presencialmente dessas reuniões, não tem como registrar presença, não tem como votar à distância, porque não está numa missão autorizada no exterior. Isso é uma... Não vai. Difícil, né? Já foi-se. Foi-se. Essa ideia de que os líderes não precisariam estar presentes presencialmente é uma coisa que, assim, chegou a acontecer no passado, durante a presidência da Câmara do Eduardo Cunha. Mas era uma coisa que já tinha muitos juristas questionando, sabe? Esse precedente aí é um precedente muito frágil, sabe? Isso aí pode ser questionado. E a gente viu aí a mesa diretora da Câmara dos Deputados indo justamente nesse caminho. Não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Pode piorar pro Bananinha, Ana? Pode piorar pro Bananinha. Porque agora também tem um pedido de cassação do Eduardo indo para a Comissão de Ética da Câmara dos Que Deputados. bom! Vamos continuar na Que reportagem. legal! de ética da Câmara se reúne e deve, portanto, abrir um processo disciplinar que pode levar à cassação de Eduardo Bolsonaro, né? Portanto, é a primeira etapa. Devem ser ali apontados hoje, nessa reunião, os nomes de 3 parlamentares que poderão ali, um deles, ser escolhidos para relatar esse processo contra o deputado, né? A queixa, portanto, que foi movida pelo PT, que o acusa de atuar contra os fundamentos da República. Então, a gente vê aí, numa tacada só, o Eduardo, a estratégia que ele tinha para evitar a cassação por faltas vai por água abaixo e a comissão de ética começa com um processo que pode levar à cassação dele antes ainda, porque a cassação por falta, vamos deixar claro, ele só vai chegar no número de faltas lá pelo final de novembro. E mesmo depois disso, o prazo, o momento do ano que teria para ser aberto esse processo é lá por março, abril. Então ele ficaria ainda, teria muitos meses ainda como deputado antes de ser cassado por faltas. Mas agora, tendo esse outro processo, pode ser até que a cassação saia antes. Diante disso, Ana, vale lembrar que o Eduardo e o Paulo Figueiredo, que estão lá nos Estados Unidos tentando armar sanções contra o Brasil para salvar o papai, já andaram fazendo ameaças aí, além dos ministros do STF, etc., ao Davi Alcolumbre e Hugo Mota, né, presidentes do Senado e da Câmara, respectivamente. O Hugo Mota, depois dessa decisão aí, já deu entrevista ao Metrópolis dizendo: dane-se as ameaças. Mota diz não temer dos Estados Unidos após barrar Eduardo como líder. O presidente da Câmara barrou nesta terça-feira a estratégia da oposição de nomear Eduardo Bolsonaro como líder e salvar seu mandato. Olha só, o Mota tá Tá valendo, tá babo? babo, tá babo. Ele diz aqui, ó, nós não podemos também vincular nossa atuação política a esta ou aquela argumentação, a esse ou aquele risco, porque temos que fazer o que é certo, o que é correto. E nada nos tirará desse foco, nada nos tirará desse objetivo. Tenho, portanto, muita tranquilidade quanto à minha atuação. Cara, ela nem treme, ela nem treme. Tá bom, Mata, tá bom. A gente acredita que é isso, a gente acredita. Uhum. Eu sou um cara muito sério, muito forte, não sou pequenininho. Tá bom? Vale lembrar. Todo mundo me respeita. Vale lembrar que enquanto o Mota estava dando entrevista dizendo isso, no mesmo portal, no Metrópolis, tinha a reportagem do lado, o Zucco, né, Luciano Zucco, líder da oposição dentro da Câmara dos Deputados, dizendo que o Mota teria tomado essa decisão por, aspas,
forças externas atuando contra. Ele não diz na entrevista que forças externas são essas. Mas o Zuko fala de forças externas que levaram Mota a agir dessa forma. Eu suspeito que o Zuko está doidão, Ana, que não tem força externa nenhuma, que na verdade o Centrão é que tá de saco cheio do Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Ninguém segura a mão de ninguém. Exato, vamos lá para a coluna da Letícia Casado, no UOL. Centrão quer votar logo a redução de penas do 8 de janeiro e isolar Eduardo Bolsonaro. Vamos pegar aqui os primeiros parágrafos. Caciques do Centrão querem votar logo o projeto para reduzir penas dos condenados no 8 de janeiro para fechar a pauta e isolar o deputado Eduardo Bolsonaro. Batizado de PL da dosimetria, o texto substitui o projeto de anistia encampado por bolsonaristas. No cálculo dessas lideranças está o fato de que grande parte dos presos pode sair do regime fechado e se a pena for reduzida. Com isso, o discurso de Eduardo vai perder força por ficar limitado à situação de seus pais, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O que está acontecendo? Vamos ser honestas aqui, Ana. O Eduardo dá um tiro no pé atrás do outro e ele não acerta só o próprio pé, está acertando o pé de toda a direita brasileira, que inclui o Centrão, obviamente, que apesar desse nome é a direita tradicional. E o Centrão já não aguenta mais tiro no pé por parte do Eduardo Bolsonaro, que já detonou com a candidatura do Tarcísio, que era o favorito do Centrão, que está atrapalhando aí a passagem da PEC da bandidagem, etc, etc, etc. Então eles querem calar a boca do Eduardo Bolsonaro de uma vez. Querem calar a boca do Eduardo Bolsonaro de uma vez e não vem como. Uma das formas seria essa, a de passar essa anistia light para esvaziar a pauta do Eduardo Bolsonaro, mas não vamos ser ingênuos. Outra pauta seria conseguir a cassação do Bananinha. Tá faltando, mas eu acho que vai chegar aí, Sofia. Porque realmente, o cara quando ele tá sujo, ninguém quer sentar do lado dele, né? Também conhecido como filho feio não tem pai, né? E é isso. O que aconteceu? Tá, o Mota, de repente, ficou muito valente, né? Muito forçudo, assim, não, eu vou lá, eu peito, eu faço, eu aconteço. Cara, ele viu o tamanho da besteira que ele fez pautando o projeto da blindagem ali na Câmara, né? Viu o tamanho da repercussão, o tamanho do risco e do problema de imagem que isso causou para ele, viu o tamanho das manifestações no final de semana e aí entra em ação, realmente ninguém segura a mão de ninguém. Calcula-se o que é mais importante, qual é o custo político e qual é o ganho político de forçar a aprovação de determinadas pautas. Então, a blindagem e a anistia, elas foram completamente inviabilizadas do ponto de vista da opinião pública, né? O pessoal viu que estava perdendo mesmo apoiando essa ideia. O que eu acho perigoso é que a dosimetria não tenha ainda ganhado esse status. Por isso me preocupa que ainda haja discussões a respeito da dosimetria e pensar em redução de penas. Mas nesse cálculo, que é que está se calculando de fato? Isso que a Sofia apontou. Vai beneficiar muitos dos peixes pequenos, né, que estão presos ali pelo 8 de janeiro, mas não atinge, de fato, o Bolsonaro, né, e seus comparsas ali, e especialmente deixa solta a mão do clã Bolsonaro de forma geral ali, né? É só uma consequência o fato do Bananinha, de repente, perder esse apoio, né, do Hugo Mota, enfim, da Câmara de forma geral. Me parece que a situação dele só vai ficar cada vez mais complicada, de fato, e ele se pôs numa posição eu não quero fazer uma metáfora de xadrez porque eu não entendo nada com isso, mas é como se ele fosse uma peça facilmente descartável num jogo, entende?
Ele se tornou algo que descartar é vantajoso, né? Se livrar dele, dar ele como oferenda, né? Como oferta para, peguem aí, mordam, comam esse daqui, né? E deixa a gente livre. E é isso que eles estão calculando agora. E, de novo, foi ele mesmo que se pôs nessa posição, tá? É isso. Ficamos por aqui? Olha, Ana, eu só vou trazer mais um exemplo rapidinho de como o Centrão tá rifando o bolsonarismo para tentar limpar sua própria barra. Eu imaginei que isso ia acontecer mesmo. Direção da Câmara Ah! decide pedir suspensão de mandato de deputados envolvidos em motim. Quem foram aqui, ó? Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, suspensão de mandato por 90 dias. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, 30 dias. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, 30 dias. O Centrão tá soltando a mãozinha da extrema-direita rapidinho. Só não vamos esquecer de que não são melhores, não. Não. Não, isso é uma tentativa desesperada de se descolar. É aquilo, o cara tá sujo e ninguém quer sentar do lado dele. É uma tentativa desesperada de descolar a sua imagem do bolsonarismo e tentar se salvar para as próximas eleições. Cabe a nós, entre outras pessoas, manter este vínculo, né, conectado aí, quem é aliado de quem, né? Porque agora o Gumota, se perguntar para ele, não, Eduardo Bolsonaro, nunca ouvi falar. Não conheço, não conheço. Ai, é isso, Sofia? É isso, Ana. Bora lá, torcendo para mais problemas para o clã Bolsonaro e para o Hugo Mota. A gente volta em instantes.